Meu marido subiu de cargo, disse que eu era desnecessária, e minha saída mudou tudo para sempre. Eu jamais pensei que ouviria aquilo do homem com quem construí uma vida inteira. Agora eu cresci, você ficou para trás. Não preciso mais de você. As palavras saíram da boca de João com uma frieza que jamais imaginei possível. Estávamos na sala do nosso apartamento em Cabedelo, aquele mesmo que decoramos juntos há 10 anos, quando ainda sonhávamos alto e dividíamos cada centavo. A luz alaranjada do fim de tarde entrava pela janela, projetando sombras longas nas paredes que antes me pareciam acolhedoras. Naquele momento, porém, tudo parecia cinza, pesado, irreal. Meu nome é Priscila. Sou uma mulher branca, nascida e criada aqui, na Paraíba, onde o mar é parte da minha rotina e a simplicidade sempre foi minha marca. Até aquele dia fatídico, eu acreditava que meu casamento com João resistiria a qualquer tempestade. Foram 14 anos juntos. 14 anos de apoio silencioso, renúncias diárias e noites em claro enquanto ele lutava para crescer profissionalmente. Eu estava ao lado dele quando o dinheiro mal dava para pagar o aluguel do nosso primeiro apartamento. Lembro de jantares à base de macarrão com molho de tomate, das contas atrasadas, das brigas sobre prioridades. João voltava frustrado do trabalho, desabafava comigo até altas horas, duvidava de si mesmo. Houve momentos em que ele pensou em desistir da carreira, aceitar qualquer emprego medíocre apenas para sobreviver. Fui eu quem segurou as pontas. Emocionais, porque enxuguei cada lágrima de frustração dele. Financeiras, porque trabalhei em 3 empregos diferentes ao longo dos anos para que ele pudesse fazer cursos, investir em qualificação, ter tempo de estudar. Familiares, porque administrei sozinha a casa, cuidei da nossa rotina, mantive tudo funcionando enquanto João subia, passo a passo, dentro da empresa. E ele subiu, conquistou espaço, respeito, reconhecimento. Cada promoção era comemorada por nós dois como uma vitória conjunta. Eu sempre acreditei que estávamos construindo algo juntos, que meu sacrifício tinha sentido, que éramos uma equipe. Tudo começou a ruir no dia em que João foi promovido a um cargo executivo em uma grande empresa com sede em João Pessoa. O salário aumentou drasticamente. Era quase o triplo do que ele ganhava antes. De repente, tínhamos dinheiro sobrando. Podíamos jantar fora sem olhar o preço do cardápio, trocar de carro, pensar em viagens internacionais. Mas o ego de João cresceu ainda mais rápido que o salário. Nos primeiros meses após a promoção, percebi mudanças sutis. Ele demorava mais para voltar do trabalho. Passava horas no celular, sorrindo para a tela de um jeito que não sorria para mim há tempos. Começou a se vestir diferente, a usar perfumes caros, a frequentar lugares que antes considerava supérfluos. Quando tentei compartilhar minha alegria pela conquista dele, João me olhou com um misto de impaciência e condescendência. Você não entenderia, Priscila. É outro nível. Engoli o desconforto e segui em frente, pensando que era apenas uma fase de adaptação, mas as coisas pioraram. João começou a me corrigir na frente dos outros. Criticava minhas roupas. Isso aí não é adequado para onde vamos. Meus hábitos. Você precisa aprender a se portar melhor. E até minha forma de falar. Dizia que eu não combinava mais com o novo ambiente dele, que eu precisava me atualizar, evoluir, acompanhar o ritmo. Cada palavra era uma pequena facada. Eu, que sempre fui discreta, simples, autêntica, de repente me via como algo inadequado, ultrapassado, insuficiente. As ausências se tornaram frequentes. Jantares de trabalho, eventos corporativos, viagens de última hora. O celular nunca mais ficava longe. As conversas diminuíram até virarem monossílabos. O respeito desapareceu por completo. Foi numa terça-feira chuvosa, enquanto dobrava as roupas dele, que encontrei o primeiro sinal concreto. Um recibo de jantar em um restaurante caro, para 2 pessoas, numa noite em que ele disse estar em reunião. Meu coração acelerou. As mãos tremeram, mas não confrontei. Ainda não. Comecei a observar mais, a prestar atenção nos detalhes. E foi então que descobri Karina. Ela era mais jovem, moderna, sempre impecável. Trabalhava na mesma empresa e estava presente em todos os eventos corporativos. Nas raras vezes em que acompanhei João, percebi os olhares entre eles. Aquele tipo de cumplicidade que não se disfarça completamente. Não precisei de confirmação direta. As mensagens apagadas, os sorrisos escondidos, o desprezo crescente de João por mim diziam tudo.
Mas o que realmente me destruiu não foi a traição em si. Foi perceber que João acreditava que eu não iria embora, que eu dependia dele, que eu não tinha para onde ir, que eu era descartável. Naquela tarde, quando ele disse que eu havia ficado para trás, algo dentro de mim se quebrou, mas também se recompôs de uma forma diferente, mais dura, mais determinada. Eu não chorei, apenas olhei para ele e assenti em silêncio. João interpretou meu silêncio como submissão. Não fazia ideia de que naquele exato momento a dor estava se transformando em raiva. E raiva, quando bem direcionada, pode se tornar a força mais poderosa que existe. Os dias seguintes àquela conversa foram os mais estranhos da minha vida. João continuava sua rotina como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de cravar uma faca no peito de 14 anos de casamento. Saía cedo, voltava tarde, mal me olhava. Quando cruzávamos no corredor do apartamento, ele desviava o olhar, como se eu fosse um móvel velho que ainda não tinha sido descartado. Eu, por outro lado, comecei a enxergar tudo com uma clareza dolorosa. Percebi que nossa casa estava cheia de objetos que eu nunca escolhi. A televisão enorme que João insistiu em comprar, o sofá de couro que ele achou mais executivo. Até as toalhas do banheiro tinham sido trocadas por outras mais sofisticadas, sem que ele me consultasse. Eu havia desaparecido aos poucos do meu próprio lar, e nem tinha percebido. Foi numa quinta-feira à noite, enquanto preparava um jantar, que sabia que ele não comeria em casa, que minha cunhada Fernanda ligou. Fernanda sempre foi diferente do irmão, sincera, direta, sem papas na língua. Ela morava em Campina Grande e raramente vinha a Cabedelo, mas mantínhamos contato frequente. Pri, preciso te contar uma coisa, ela disse, a voz carregada de hesitação. Meu estômago se apertou. Pode falar, Fer. Ontem encontrei João em João Pessoa. Ele estava num restaurante, com uma mulher. Houve uma pausa pesada. Eles estavam muito à vontade, Pri. De mãos dadas, rindo. Pareciam um casal. Não foi uma surpresa, mas ouvir em voz alta tornou tudo mais real. Engoli o nó na garganta. Eu já desconfiava. E você vai fazer o quê? A voz de Fernanda estava carregada de indignação. Porque eu juro, Priscila, se fosse comigo, eu arrancava a cabeça dele. Sorri pela primeira vez em dias, ainda que fosse um sorriso amargo. Vou fazer o que precisa ser feito, mas do meu jeito. Depois que desliguei, sentei no sofá de couro que nunca pedi e fiquei olhando para o teto. As lembranças vieram em cascata. Eu aos 23 anos, apaixonada por aquele rapaz dedicado que sonhava em ser alguém importante. Eu aos 28, trabalhando de madrugada numa padaria para complementar a renda enquanto João estudava para concursos. Eu aos 35, abrindo mão de uma oportunidade de emprego em Recife porque João não queria se mudar. Quantas Priscilas eu havia enterrado para que o João de hoje pudesse existir? Foi nesse momento que a raiva silenciosa começou a ganhar forma. Não seria uma explosão. Não faria escândalos. Não quebraria pratos. Não gritaria. Isso era o que ele esperaria de uma mulher descontrolada e ultrapassada. Não. Minha vingança seria estratégica, calculada, definitiva. Na manhã seguinte, enquanto João tomava seu café apressado antes de sair, mencionei casualmente. Vou visitar minha mãe em Recife na semana que vem. Fico uns dias por lá. Ele mal levantou os olhos do celular. Tá bom. Nem perguntou como ela estava. Se eu precisava de dinheiro para a viagem. Nada. Apenas... Tá bom. Aquela indiferença me deu a certeza que precisava. Naquela mesma semana comecei a agir. Discretamente, metodicamente, sem deixar rastros. Primeiro, reuni todos os documentos importantes. Certidão de casamento, extratos bancários, comprovantes de pagamento das contas que eu administrava, registros de transferências que eu havia feito para ajudá-lo ao longo dos anos. Guardei cópias em 3 lugares diferentes, com minha mãe, com Fernanda e num pendrive escondido. Depois, procurei Marina, uma advogada que havia conhecido anos atrás num curso de artesanato. Ela tinha um escritório pequeno em João Pessoa, mas era conhecida por ser implacável em casos de divórcio. Marquei uma consulta sem dar muitos detalhes pelo telefone. O escritório de Marina ficava num prédio antigo no centro da cidade. A sala era modesta, mas organizada, com estantes repletas de códigos jurídicos e processos arquivados. Marina me recebeu com um sorriso caloroso, seus olhos castanhos transmitindo uma confiança que eu não sentia há meses. Priscila, querida, quanto tempo! Ela me abraçou e apontou para a cadeira à frente de sua mesa. Agora me conta. O que te traz aqui?
Respirei fundo. Falar em voz alta tornaria tudo mais real, mais doloroso. Mas era necessário. Contei tudo. Os 14 anos de casamento, os sacrifícios, a promoção de João, a transformação dele, as humilhações, a traição. Marina ouvia em silêncio, fazendo anotações ocasionais, seu rosto se tornando cada vez mais sério. Quando terminei, ela suspirou. Priscila, primeiro quero que você saiba uma coisa. Você não é a primeira mulher que passa por isso. E infelizmente não será a última. Mas a diferença é que você está aqui, buscando seus direitos, antes de ser descartada completamente. O que eu posso fazer? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Muita coisa, Marina respondeu, inclinando-se para a frente. Você contribuiu financeiramente durante anos. Tem direito à parte dos bens adquiridos no casamento. Se conseguir provas da infidelidade, melhor ainda. Eu tenho algumas coisas, murmurei, pensando nos recibos, nas mensagens que fotografei do celular dele quando João esqueceu desbloqueado. Marina sorriu. Não era um sorriso feliz, mas satisfeito. Então vamos preparar tudo. Com calma, com estratégia. Quando ele menos esperar, você estará pronta. Saí do escritório dela com uma pasta cheia de documentos para providenciar e uma sensação estranha no peito. Uma mistura de medo e empoderamento. Pela primeira vez em meses, senti que tinha algum controle sobre minha própria vida. Enquanto voltava para Cabedelo no ônibus, olhei pela janela para o mar. As ondas quebravam na praia, com uma força constante, incansável. Pensei que eu era como aquele mar. Poderia parecer calma na superfície, mas por baixo havia uma corrente poderosa, capaz de arrastar qualquer coisa. João ainda não sabia, mas a maré estava prestes a virar. A viagem para Recife que usei como desculpa nunca aconteceu. Em vez disso, passei aquela semana mergulhada em uma reconstrução silenciosa de mim mesma. Enquanto João acreditava que eu estava na casa da minha mãe, eu estava, na verdade, reorganizando cada pedaço da minha vida que ele havia despedaçado. Comecei por algo simples, mas profundamente simbólico. Cortei o cabelo. Há anos João dizia que preferia meu cabelo longo. Fica mais feminino, ele costumava dizer, com aquele tom de quem não está pedindo opinião, mas dando uma ordem disfarçada de sugestão. Então eu mantinha, mesmo quando o peso me incomodava, mesmo quando o calor de Cabedelo tornava tudo mais difícil. Entrei no salão de Débora, minha cabeleireira de confiança, e disse: quero cortar, bem curto, na altura dos ombros. Débora me olhou surpresa. Ela me conhecia há anos, sabia do meu casamento, percebia as mudanças sutis no meu comportamento. Tem certeza, Pri? Absoluta. Enquanto as mechas caíam no chão, senti um alívio estranho, como se cada fio que se soltava levasse embora um pedaço da mulher que eu fui forçada a ser. Quando olhei no espelho, vi alguém diferente. Não apenas na aparência, mas nos olhos. Havia uma determinação ali que eu não reconhecia. Você está diferente, Débora comentou, arrumando os últimos detalhes. Mais forte. Sorri. Estou me encontrando de novo. Nos dias seguintes, retomei contatos profissionais que havia abandonado. Liguei para Marcela, uma antiga colega que agora coordenava o setor administrativo de uma empresa de turismo em João Pessoa. Encontramo-nos num café perto da praia de Tambaú. Marcela mal me reconheceu. Pri, meu Deus, quanto tempo! Você está incrível! Conversamos sobre a vida, sobre o tempo que passou. Quando mencionei que estava procurando recolocar-me no mercado, ela se animou imediatamente. A gente está precisando de alguém experiente no administrativo. Você tem experiência, conhece gestão, sabe lidar com pessoas. Marcela fez uma pausa, estudando meu rosto. Mas posso perguntar? O que aconteceu? Você parou de trabalhar há... quanto? 5 anos? 6, corrigi, sentindo o peso daqueles anos. Parei quando João começou a crescer na empresa. Ele achava que eu deveria focar em cuidar da casa, que não precisávamos de 2 salários. Marcela franziu a testa. E agora? Agora, eu preciso de mim mesma de volta. Ela estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha. Manda seu currículo atualizado até sexta. Não posso prometer nada oficial ainda, mas tenho certeza que dá para encaixar você. Saí daquele café com uma esperança que não sentia há anos. Não era apenas sobre o emprego. Era sobre recuperar minha independência, minha identidade, minha voz. Enquanto isso, em casa, João mal notava minha ausência emocional. Ele estava ocupado demais com sua nova vida, seus novos amigos, sua nova mulher.
Karina era a presença constante nas redes sociais dele agora, sempre marcada em fotos de eventos corporativos, jantares, happy hours. Uma noite, João chegou em casa visivelmente animado. Entrou falando alto ao celular, rindo daquele jeito que costumava rir comigo antigamente. Não, não, pode deixar que eu resolvo isso amanhã. Claro, Karina, sem problemas. Ele desligou e finalmente me notou, sentada no sofá com um livro. Pareceu surpreso, como se tivesse esquecido que eu morava ali. Ah, você voltou? Ele perguntou, afrouxando a gravata. Voltei ontem. Menti, mantendo a voz neutra. Tá. Ele nem perguntou como foi a viagem, como estava minha mãe, nada. Apenas foi para o quarto, pegou roupas limpas e entrou no banheiro. Ouvi o chuveiro ligar. Olhei para o celular dele, largado displicentemente no sofá ao meu lado. Meu coração acelerou. Sabia a senha. Ele nunca se preocupou em mudá-la, porque jamais imaginou que eu teria coragem de verificar. Peguei o aparelho com mãos trêmulas e desbloqueei. As mensagens com Karina estavam ali, descaradas, sem o menor cuidado em esconder. Mal posso esperar para te ver amanhã. Aquele jantar foi perfeito. Você é perfeito. Quando você vai resolver a situação em casa? Estou cansada de esperar. Li cada mensagem sentindo uma mistura de nojo e validação. Não era loucura minha. Não era paranoia. Era real, documentado, inegável. Rapidamente, tirei fotos de todas as conversas comprometedoras. Enviei para meu próprio e-mail e apaguei os registros de envio. Quando o chuveiro parou, coloquei o celular exatamente onde estava e voltei a fingir que lia meu livro. João saiu do banheiro já vestido com roupas casuais. Vou sair um pouco, resolver umas coisas do trabalho. A essa hora? Perguntei, apenas por perguntar. Já sabia a resposta. É importante. Ele já estava indo em direção à porta. João, chamei fazendo-o parar. Ele se virou, impaciente. Respirei fundo e decidi testar até onde ia seu desprezo. A gente precisa conversar sobre nós. Ele suspirou, olhando para o relógio. Priscila, agora não. Estou atrasado. A gente conversa outro dia, tá? E saiu. Simples assim. Como se nosso casamento fosse um compromisso que poderia ser remarcado indefinidamente. Fiquei ali, sozinha no apartamento, ouvindo o silêncio. Mas dessa vez, o silêncio não me assustou. Ele me fortaleceu. Peguei meu notebook e abri o e-mail. As fotos estavam todas lá, salvas, organizadas, prontas para serem usadas quando necessário. Liguei para Marina e deixei uma mensagem. Consegui as provas. Precisamos marcar uma reunião. Naquela noite, não consegui dormir. Mas não foi por ansiedade ou medo. Foi porque pela primeira vez em muito tempo, eu estava planejando o meu futuro. Um futuro que não incluía João. Levantei da cama e fui até a janela. Lá fora, o mar estava agitado, as ondas batendo com força contra as pedras. Uma tempestade se aproximava. Eu podia sentir no ar úmido, no vento que começava a soprar mais forte. Pensei que minha vida era exatamente assim. A tempestade estava chegando, mas dessa vez, eu não seria destruída por ela. Eu seria a tempestade. A reunião com Marina aconteceu numa segunda-feira chuvosa. O céu de João Pessoa estava carregado, cinzento, como se refletisse a tensão que eu carregava por dentro. Cheguei ao escritório dela com uma pasta cheia de documentos, prints de conversas e uma determinação que surpreendia até a mim mesma. Priscila, senta aqui. Marina me recebeu com aquele olhar que misturava profissionalismo e empatia genuína. Trouxe tudo? Coloquei a pasta sobre a mesa. Tudo. Conversas, recibos, comprovantes de transferências que fiz para ele ao longo dos anos, registros de contas que paguei sozinha quando ele estava investindo na carreira. Está tudo aqui. Marina abriu a pasta e começou a examinar cada documento com atenção meticulosa. De vez em quando soltava um ou fazia uma anotação. Quando chegou nas capturas de tela das conversas entre João e Karina, seu rosto se endureceu. Isso aqui é ouro, Priscila, ela disse, olhando para mim por cima dos óculos. Ele não teve nem o cuidado de ser discreto. Olha isso aqui. Quando você vai resolver a situação em casa? Ela cobra dele como se você fosse um problema a ser eliminado. Senti meu estômago revirar. Ouvir Marina lendo aquelas palavras em voz alta tornava tudo mais cruel, mais real. O que eu faço agora? Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Marina fechou a pasta e se recostou na cadeira. Agora, você se prepara.
Vamos entrar com pedido de divórcio litigioso. Com essas provas de infidelidade e a comprovação de que você contribuiu financeiramente durante anos, principalmente no período em que ele estava se estabelecendo, você tem direito a uma partilha justa dos bens. E se ele contestar? Se ele inventar que eu não contribuí com nada? Por isso você trouxe os comprovantes. Marina bateu de leve na pasta. Números não mentem, Priscila. Você tem registro de depósitos, pagamentos de contas, investimentos que fez para que ele pudesse estudar. Isso tudo conta. E muito. Saí do escritório com um misto de alívio e medo. O processo estava oficialmente em andamento. Não havia mais volta. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Confrontar João. A oportunidade surgiu 2 semanas depois, numa sexta-feira à noite. João chegou em casa mais cedo do que o habitual. Parecia tenso, mexendo no celular compulsivamente. Ele foi direto para o quarto, trocou de roupa e voltou para a sala, onde eu estava sentada fingindo assistir televisão. Priscila, a gente precisa conversar, ele disse, ficando de pé na minha frente com uma postura que tentava parecer autoritária. Desliguei a TV. Pode falar. Ele hesitou por um momento, como se estivesse ensaiando mentalmente o discurso. Olha, eu acho que a gente já sabe que as coisas não estão funcionando entre a gente há um tempo. Nós mudamos, seguimos caminhos diferentes. Você quer dizer que você mudou, corrigi, mantendo a voz firme. João suspirou com impaciência. Não começa com drama, Priscila. Estou tentando ser maduro aqui. A verdade é que nosso casamento acabou. Não faz sentido a gente continuar fingindo. Fingindo? Repeti, sentindo a raiva começar a ferver. Eu nunca fingi nada, João. Quem fingiu foi você. Fingiu que me amava enquanto estava com outra. Fingiu que me respeitava enquanto me humilhava. Fingiu que éramos um time enquanto me tratava como empregada. Ele abriu a boca para responder, mas eu levantei a mão, interrompendo-o. Não, agora você vai me ouvir. Fiquei de pé, encarando-o diretamente. Eu estive ao seu lado quando você não tinha nada. Trabalhei em 3 empregos diferentes para que você pudesse estudar, crescer, se tornar o executivo importante que é hoje. E sabe o que você fez? Decidiu que eu não era mais necessária, que eu havia ficado para trás. Priscila, você está exagerando. Exagerando? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Você me traiu, João, com uma colega de trabalho. Você me tratou como lixo na frente dos seus amigos novos. Me fez sentir pequena, insignificante, descartável. O rosto de João ficou vermelho. E o que você quer que eu faça? Que eu finja que ainda te amo? Que finja que você não ficou acomodada enquanto eu evoluí? Acomodada? Ri. Mas era uma risada sem alegria. Eu não fiquei acomodada, João. Eu fui sendo apagada. Você pediu para eu parar de trabalhar. Você decidiu tudo na nossa casa sem me consultar. Você me moldou para ser a esposa perfeita do executivo bem-sucedido. E quando eu me tornei exatamente isso, você decidiu que não me queria mais. Ele desviou o olhar, incapaz de enfrentar a verdade. Mas sabe de uma coisa? Continuei, sentindo uma força crescer dentro de mim. Eu já não quero você também. Não quero um homem que me diminui para se sentir grande. Não quero alguém que troca 14 anos de história por uma ilusão. Você pode ficar com sua Karina, com seu cargo, com sua vida nova. Então a gente está de acordo, João disse rapidamente, claramente aliviado. Você assina os papéis do divórcio de forma amigável. Cada um segue seu caminho, sem complicações. Foi aí que sorri. Um sorriso pequeno, mas carregado de significado. Amigável? Tirei um envelope da gaveta ao lado do sofá e estendi para ele. Aqui estão os papéis, João. Mas não vai ser do seu jeito. Vai ser do jeito certo. Do jeito justo. Ele pegou o envelope, ainda sem entender. Quando abriu e começou a ler, vi a cor sumir do rosto dele. O que é isso? Partilha de bens? Você está pedindo metade de tudo? Não metade. Corrigi calmamente. Estou pedindo o que é meu por direito. Tudo que foi adquirido durante o casamento, incluindo investimentos que eu financiei para você fazer. Está tudo documentado, João. Cada centavo que investi em você, em nós, está registrado. Você não pode fazer isso. Ele jogou os papéis na mesa alterado. Isso é ridículo. Você não trabalhou nos últimos 6 anos. A seu pedido, respondi sem alterar o tom. E antes disso, trabalhei muito mais que você para sustentar esta casa enquanto você investia na carreira. Tenho comprovantes de tudo. João passou a mão pelo cabelo desesperado. Isso é vingança. Pura vingança. Não, João.
Isso é justiça. Peguei minha bolsa e me dirigi à porta. Minha advogada vai entrar em contato com a sua. Ou você pode não ter advogado ainda. Nesse caso, sugiro que procure um bom. Você vai precisar. Priscila, espera. Parei na porta e olhei para trás uma última vez. O homem que estava ali, desesperado, patético, não era mais o João que eu amei. Era um estranho. Um estranho que precisava aprender que ações têm consequências. Você disse que não precisava mais de mim, João. Agora vai descobrir o quanto estava errado. Saí do apartamento sob a chuva fina que caía sobre Cabedelo. Mas dessa vez, a chuva não me incomodou. Era como se estivesse me lavando, me purificando, me preparando para o recomeço que eu merecia. 3 meses depois daquela noite chuvosa, eu estava sentada num pequeno apartamento que aluguei em João Pessoa, tomando café enquanto olhava pela janela. A vista não era nada espetacular, apenas prédios, ruas movimentadas, a vida comum da cidade, mas era minha. Cada móvel, cada objeto, cada decisão tomada ali era inteiramente minha. O processo de divórcio havia sido exaustamente longo. João tentou contestar tudo, é claro. Contratou um advogado caro que tentou argumentar que eu não tinha direito a nada, que havia sido uma dona de casa voluntária, que minhas contribuições financeiras eram insignificantes. Mas Marina estava preparada. Cada argumento deles foi derrubado com documentos, comprovantes, evidências irrefutáveis. A audiência final foi surreal. Ver João sentado do outro lado da sala, evitando meu olhar, remexendo nervosamente nas mãos, foi quase irreal. Ele parecia menor, de alguma forma. Não mais o executivo confiante e arrogante, mas um homem que finalmente estava enfrentando as consequências de suas escolhas. Quando o juiz anunciou a decisão, partilha de 40% dos bens adquiridos durante o casamento para mim, incluindo compensação financeira pelas contribuições comprovadas durante os anos em que sustentei sua ascensão profissional, vi o choque no rosto de João. Ele realmente acreditou até o último momento que sairia ileso. Marina apertou minha mão por baixo da mesa. Justiça foi feita, ela sussurrou. Mas a verdadeira reviravolta veio de onde eu menos esperava. 2 semanas após a finalização do divórcio, Fernanda me ligou, a voz carregada de uma satisfação quase maliciosa. Pri, você não vai acreditar no que aconteceu com o João. Meu coração acelerou. O quê? Ele foi demitido. Fiquei em silêncio, processando a informação. Como assim demitido? Por quê? Fernanda soltou uma risada curta. Aparentemente descobriram que ele e a Karina estavam envolvidos num esquema meio suspeito dentro da empresa. Nada criminoso, mas antiético o suficiente para ambos perderem os cargos. Fraude em relatórios de despesas, favorecimento em contratos, essas coisas. A empresa não quis escândalo, então simplesmente demitiu os dois discretamente. Sentei na cama, atordoada. E agora? Agora ele está procurando emprego, mas com a reputação manchada e tendo que pagar a partilha para você, digamos que a vida de executivo bem-sucedido acabou. Fernanda fez uma pausa. E sabe o melhor? A Karina terminou com ele. Quando viu que ele perdeu o cargo, o status, o dinheiro, simplesmente vazou. Bloqueou ele de tudo. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede. Não senti alegria. Não senti prazer com a desgraça dele. Senti vazio. Um vazio estranho, como quando você fecha um livro depois de ler a última página. João havia perdido tudo o que achava importante. O cargo, a amante, o prestígio. Mas eu me perguntava se ele algum dia entenderia o que realmente perdeu. 14 anos de companheirismo verdadeiro. Alguém que o amava quando ele não tinha nada. Alguém que teria estado ao lado dele em qualquer tempestade. Quanto a mim, a vida estava finalmente tomando forma. Marcela cumpriu a promessa. Conseguiu o emprego na empresa de turismo. Não era um cargo alto, nem um salário espetacular, mas era meu, conquistado com meu próprio mérito, meu próprio esforço. Cada dia no escritório era uma prova de que eu era capaz, que eu tinha valor, que eu nunca fui descartável. Fiz novos amigos, retomei hobbies antigos, voltei a fazer artesanato, comecei aulas de natação, permiti-me descobrir quem era Priscila sem o sobrenome de João, sem o peso de ser a esposa de... Numa tarde de sábado, quase 6 meses após a separação, estava caminhando pela praia de Tambaú quando vi uma figura familiar ao longe. Era João. Ele estava sozinho, sentado na areia, olhando para o mar com uma expressão vazia. Por um momento,
Considerei desviar o caminho, mas algo em mim, talvez curiosidade, talvez closure, me fez continuar andando na direção dele. Quando me aproximei, ele levantou o olhar. O reconhecimento veio lento, seguido de surpresa. Priscila, João. Parei a alguns metros de distância, sem saber bem o que fazer com as mãos. Ele parecia ter envelhecido anos em meses. Havia rugas que eu não lembrava, uma curvatura nos ombros que não existia antes. O executivo bem vestido havia sido substituído por um homem comum, com roupas simples, cabelo desalinhado. Você está bem? Ele perguntou, a voz hesitante. Estou. Melhor do que estive em muito tempo, na verdade. E era verdade. Não era bravata ou tentativa de machucá-lo. Era simplesmente a verdade. João assentiu devagar, olhando para as próprias mãos. Eu estraguei tudo, né? Não respondi imediatamente. Olhei para o mar, para as ondas que vinham e iam, constantes, implacáveis. Você fez escolhas, João. Todos nós fazemos. A diferença é que algumas pessoas escolhem com o coração, outras com o ego. Olhei para ele. Você escolheu com o ego. E o ego é um conselheiro terrível. Eu sinto muito, ele disse. E pela primeira vez pareceu genuíno. Por tudo. Por te tratar daquele jeito. Por não valorizar o que a gente tinha, por... Eu sei. Interrompi. Porque prolongar aquela conversa não mudaria nada. Mas desculpas não voltam no tempo, João. Só nos ajudam a seguir em frente. Ele olhou para mim com algo que parecia ser admiração misturada com arrependimento. Você está diferente, mais forte. Sorri. Pela primeira vez na frente dele, um sorriso verdadeiro. Não estou diferente. Estou sendo quem sempre fui, antes de você me convencer do contrário. Despedi-me e continuei minha caminhada. Não olhei para trás. Não havia necessidade. Naquela noite, sentada na varanda do meu apartamento, com uma xícara de chá quente nas mãos, pensei em tudo o que havia acontecido. A dor, a traição, a luta, a reconstrução. Peguei meu celular e escrevi uma mensagem para mim mesma, salvando nas notas. Às vezes, quando alguém acha que você não faz falta, é exatamente quando descobre o tamanho do vazio que deixou. Mas a verdadeira vitória não é fazer o outro sofrer. É descobrir que você nunca precisou deles para ser completa. É aprender que sua força estava ali o tempo todo, esperando para ser redescoberta. É perceber que você não é descartável. Você apenas estava num lugar onde seu valor não era reconhecido. E está tudo bem em sair desse lugar. Está tudo bem em escolher você mesma. Olhei para o céu estrelado de João Pessoa. Em algum lugar, João estava lidando com as consequências de suas escolhas. Mas isso não era mais problema meu. Minha história não terminou quando ele disse que não precisava de mim. Ela recomeçou. E esse recomeço era só meu. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.